The ones who don't know me, my name is Thiago, okay? I am responsible for your first class. And I will be in the platform to help you with your doubts after. Great. We are going to start unit number 2. I hope you are studying and taking care of yourselves at home, right? So take your books and open up on page 20. Então, assim, pessoal, nós iniciaremos a unidade 2. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, tá? Não sei se vocês lembram de mim. Eu espero que vocês estejam se cuidando, eu espero que vocês estejam bem em casa e, além de tudo mais, estudando, tá? Legal, então vamos iniciar. Eu preciso que vocês peguem os livros de vocês e abram na página 20. Ok? Logo aqui na página 20, vocês perceberão a nossa parte introdutória, né? A nossa introduction. Então lá, ó, going places, né? Going places. Quando nós falamos nesse tipo de título, o que vocês acham? Deem uma olhada nas pictures e comecem a pensar sobre o que essas pictures trazem na mind de vocês, né? Então, ó, going places. Nós temos uma picture com luggage, né? Uma picture com passports, outra com boxes, and another one with a sign, né? Probably a airport sign. Então, para quem pensou que nós estamos falando sobre traveling, tá certo, tá? Traveling or moving or something related to travel, trips. Good? Então vamos lá, ó, no primeiro exercício, mantendo esse contexto de viagem na nossa mente. Imagine you are going to live in another country. What things do you have to get used to? Add 2 more things to the list. Then put the 6 things in order of difficulty for you. 1, most difficult. 2, not so difficult. E assim vai indo, tá? Então, vocês vão classificar esses termos para vocês, né? Do mais difícil, começando o número 1 para o mais difícil, para o mais fácil, na perspectiva de vocês, tá? Então, nós temos ali, ó, vocês viajarão para outro país, vocês vão morar em outro país, tá? Vocês vão morar em outro país e essas coisas vocês precisam se familiarizar. Então, qual seria mais difícil para se familiarizar quando você muda para um país diferente? The climate, the food, the local customs, traditions, the language. E vocês precisam adicionar 2 mais. Tá? Lembrando que, pessoal, logo após a postagem dessa aula, haverá um fórum para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E eu estarei lá para auxiliá-los, tá? Então, façam as atividades. Logo ao final desse vídeo, eu vou colocar o meu número de celular para vocês enviarem os áudios referentes às atividades que eu falar para vocês, que vocês precisam enviar os áudios, tá? Então, nessa aula, eu preciso que vocês utilizem papel e caneta. Estejam com o material de vocês aí em mãos, tá? Então, vamos lá, ó. Compare your ideas with your other students. Não dá, né? Estamos em casa, como que nós vamos falar com os nossos coleguinhas?
Mas, look at the photos and these phrases from the article. Discuss what you think the article is about. Então pensa, vocês, nesse momento, vocês vão dar uma olhada para a picture, vão dar uma olhada só na cara desse artigo aqui, no título, vocês e vão escolher uma desses 4 pontos para defender. Tá? Então, eu acho que é o primeiro, eu acho que é o segundo, o terceiro, o quarto. Então, pelo título, eu acho que é a shortage of jobs. A shortage of jobs because, in my opinion, it's the reason why people leave their countries. Então, a minha opinião, eu acho que é pela escassez de trabalho, porque isso é um dos motivos que as pessoas deixam os países, né? E nós temos 3 outras possibilidades. The creation of workshops, welcoming of refugees, the renovation of houses. Legal? Então, atividade 3, anotem aí. Vocês farão um áudio para cada atividade, tá, pessoal? Então, um áudio para essa atividade, explicando e me mandem. 5. All of these statements are incorrect. Então, da sentença 1 a 8 estão incorretas. Tá? O que vocês precisam fazer com essas sentenças incorretas? Read the article again and find the lines that show they are incorrect, then correct the sentences. Então, leiam o artigo, encontra as linhas que mencionam essas sentenças de 1 a 8 e corrijam, tá? Corrijam. Esse daqui vocês farão digitado ou manuscrito, depois dá para tirar uma foto, né? E encaminharão na plataforma. Já foi enviado um vídeo para vocês sobre um tutorial, na verdade, né? De como colocar os arquivos na plataforma. E mais um exercício de speaking. Work with a partner and discuss the questions. What 2 questions would you like to ask? A resident born in Riez or an immigrant living and working in Riez? Então, quais perguntas vocês gostariam de fazer? Né? Quais perguntas vocês gostariam de fazer para uma pessoa que nasceu em Riez? E quais 2 perguntas vocês gostariam de fazer para um imigrante que está vivendo e trabalhando lá? Percebam que nós temos perspectivas diferentes ali, né? Nós temos a perspectiva de um nativo, onde a pessoa está familiarizada com a cultura, nasceu imersa naquela cultura, e nós temos a perspectiva de uma pessoa de fora, uma visão de fora, uma pessoa que está sendo imersa a essa cultura agora, tá? Então pensem bem nas 2 perguntas que vocês querem fazer para cada um deles. Number 2, do you think things will continue to go well in Riez in the future? Why? Então, considerando o texto, considerando o artigo, vocês acham que as coisas continuarão indo bem nessa cidade, em Riez, no futuro? E por quê? Por que sim? Por que não? Tá? Então, faça um exercício de cada vez, grava o áudio número 3, responda ao exercício 5, depois vá para o exercício 6. Sempre lembrando de
lê o exercício primeiro, depois vai para o artigo. Tá? Primeiro exercício, depois o artigo. Então, essas são as atividades da página 20. Número 3 e número 6, vocês vão enviar um áudio, fazendo o que eu pedi para vocês. E o número 5, vocês farão manuscrito ou digitado. Tá? E encaminharão lá no fórum que eu vou colocar, na plataforma. Então, na página 21, nós temos o artigo, que vocês precisam ler e utilizar, né, para poder responder as atividades anteriores. E nós temos outra atividade ali, ó, Train to Think. Essa atividade, pessoal, ela vem para trabalhar um pouco de fact and opinion. What is fact? Então, uma opinião, né? Lembrando que, para não confundir a cabecinha de vocês, um fato é tudo aquilo que eu consigo comprovar de uma forma científica, por exemplo. A opinião é a minha opinião, o que eu acho. Então, é o que eu consigo, fato, o que eu consigo basear, o que eu consigo comprovar. Por exemplo, de uma forma científica, não, nesse artigo eu consigo tirar essa parte, eu consigo comprovar o que eu estou falando. A minha opinião é o que eu acho, é o que eu acredito que seja. Tá? Então vamos lá. Ó. Distinguishing fact from opinion. People often have disagreements because they confuse opinions with facts. A fact is something true for which there is usually proof. An opinion is a thought or belief and may not be true. When you want to know if what someone is saying is really true, it's important to ask the right questions to help you separate facts from opinions or opinions from facts. Tá? Então, assim, em uma pergunta, se vocês querem tirar prova do que a pessoa está dizendo, é sempre legal que vocês tenham um certo tato, né? Pergunta para a pessoa, fala, mas onde você viu isso? Where did you see it? Is it your opinion or it's from an article? It's from the newspaper? It's from the news program? Tá? Então, é tudo na base do diálogo, mas vocês precisam ter esse certo tato, esse certo cuidado na hora de distinguir fato e opinião. Tá? Então, ali, nós temos no número 1, 2 exemplos, tá? Two statements, 2 exemplos. E vocês precisam identificar. What is the purpose of the question that follows each of them? Então, assim, ó. Tem o número 1, A e B. O A, ele é uma sentença. O B, ele é uma pergunta. Né? Qual que é o propósito dessa pergunta para essa sentença? Por exemplo, teenagers never want to travel anywhere with their parents. Para essa sentença, os adolescentes nunca querem viajar para lugar algum com seus pais. Olha a pergunta. Does that mean that there has never been a young person who liked traveling with their parents? Então, ó, a perspectiva de vocês. Eu não vou dar a resposta, tá? Partindo dessa pergunta, dessa sentença. Adolescentes nunca querem viajar para lugar algum com seus pais. Essa sentença quer dizer que nunca houve uma pessoa jovem, um adolescente, que gostou de viajar com seus pais? O que vocês acham? Que nunca, isso estatisticamente, isso é um fato, tá? Vocês consideram essa opinião, essa sentença, um fato ou uma opinião? Lembrando que, se for um fato,
Eu estou mencionando que nunca houve uma pessoa jovem, um adolescente, que gostaria de viajar com os pais. Quando eu estou falando em opinião, eu estou dizendo que eu acho, né, através das minhas perspectivas, baseadas nas minhas experiências, que nunca houve um adolescente que gostaria de viajar com os pais. O que vocês acham que é essa sentença, né? E a número 2. I'm convinced listening to music keeps you healthy. What evidence is there to support that? Olha lá. I am convinced. Eu estou convencido que ouvir música mantém você saudável. Tá, mas espera aí, olha a pergunta. O que evidencia isso? Qual é a prova que você tem que suporta a sua opinião? Né? Então, veja bem, nós podemos utilizar essa comparação para essas duas sentenças ali. Eu não tenho como saber, né? Eu não tenho como saber, ali vai ser através da minha percepção. Será que, pro fato que essa pessoa está mencionando, existe a possibilidade de ser comprovado cientificamente, de haver uma prova? Ou essa pessoa simplesmente está usando o que ela acredita ou a opinião dela para se referir a isso, tá? Então é esse o cuidado que nós temos que ter. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Number 2. Here are things people said to Domenico Lucano when he was about to start his project. Work in pairs and find good questions that he could ask to separate opinions from facts. Então, aqui, em um arquivo ou manuscrito, junto com aquele lá, tá? Vocês só vão enviar o arquivo com as tarefas digitadas no final do vídeo, quando vocês pegarem todas as tarefas e enviar, tá? Então, a número 1, 2, 3, 4 e 5, vocês farão da mesma forma que está o número 1. Então, para cada sentença dessa daqui, vocês criarão uma pergunta para ajudar, uma pergunta que ajudaria a pessoa a distinguir fato de opinião. Mas espera aí, você está falando de algo que pode ser provado ou você está usando algo do seu senso comum? Ou você está usando algo da sua opinião, algo que você acredita? Tá? Para cada uma dessas sentenças aqui, e vocês têm essas duas questions aqui como exemplo para ajudar vocês, tá? Sigam como exemplo, tá, pessoal? Não vai pegar isso aí e simplesmente copiar. Quando nós estamos falando sobre information, né? Ali nós falamos sobre fatos e opiniões. Agora nós vamos entrar em um mérito sobre relative clauses. Relative clauses, elas são sentenças, tá? Elas são sentenças, algumas vezes, ou palavrinhas, que nós utilizamos para dar sentido à frase ou adicionar alguma informação a essa frase, tá? Dar sentido à frase, adicionar alguma informação a essa frase ou fazer referência ao sujeito dessa frase, tá? Por exemplo, ali existem 4 sentenças, né? Vocês já viram isso é uma revisão, então eu creio que não será muito difícil para vocês internalizarem. Read the sentences from the article about relays. Look at the underlined parts, then complete the rule by writing A, B, C or D. Tá? Então, quando eu adiciono alguma informação, eu preciso ter em mente o contexto que eu estou utilizando,
tá? O contexto que eu estou utilizando e discernir se essa sentença ela é essencial para o meu contexto, para a minha sentença, ou se ela é simplesmente extra information, tá? É bem tranquilo nós identificarmos isso. Por quê? Quando eu estou falando quando eu quero simplesmente adicionar uma informação, essa informação ela é, por exemplo, uma curiosidade. Então, é interessante a pessoa saber sobre isso, mas ela não é essencial para que a minha frase, para que o meu contexto faça sentido. Isso é uma informação extra. Simplesmente algo que eu acho interessante ou que eu acho importante que a pessoa saiba. Mas isso não altera ou não é importante para que a minha frase, no meu contexto, faça sentido. E nós temos as informações que são essenciais para o meu contexto e para que a minha sentença, a minha conversa, o meu artigo faça sentido, tá? Então é isso que nós veremos agora. Quando nós colocamos, então, novamente, quando nós colocamos entre vírgulas, isso quer dizer que é uma informação extra. Então, tá, legal, é bom a pessoa saber disso, mas se essa informação não tivesse ali, não teria problema. E quando não está entre vírgulas, isso quer dizer que é uma informação extremamente importante e essencial para o meu contexto, minha fala, para o meu artigo, tá? Para o que eu estou produzindo. Então vamos para os exemplos, ó. Vocês podem perceber que no A, B, C e D existem sentenças underlined, né? Sublinhadas, e algumas estão entre parênteses e outras não. Lembrando que, como eu uso as relative clauses para identificar um objeto, uma pessoa, um lugar, né, uma posse, para identificar aquilo, e vocês já em algum momento estudaram, a partir da minha explicação agora, vocês vão ler essas atividades 1, 2 e 3, tá? E vocês farão. Dentro do fórum, eu estarei lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Ali no quadradinho Rule, vocês podem perceber que está exatamente da forma que eu falei. Então, nós vamos fazer juntos agora, né? Abram lá na página 22, estejam na página 22 me acompanhando. Então, ó, we use defining relative clause to identify an object, which or that, a person, who or that, a place, where, or a possession, who. Without this information, it's hard to know who or what we're talking about. Então, quando nós utilizamos a informação essencial, né, que nós estamos identificando o objeto, a pessoa, o lugar, e essa informação é essencial, eu não vou usar vírgula. Tá? Essa informação é essencial. Se eu não colocar essa informação ali, vai ser difícil da pessoa identificar sobre o que eu estou falando ou sobre quem eu estou falando. E quais são essas sentenças? A B e a C, né? Olha lá. Lucano used buildings that had been empty for years to house the new arrivals, né? Então, nessa sentença, é importante eu saber que é importante o meu receptor saber que ele utilizou prédios que estavam vazios por anos para abrigar essas pessoas, para abrigar essas chegadas, tá? E na C, there were refugees who had arrived by boat. Então, essa informação dos refugiados terem chegado
em barcos é muito importante nesse meu contexto, então não utilizo vírgula, tá? E na A e na D é totalmente diferente. Vocês podem perceber que elas estão entre vírgulas, né? Então, ó, we use na primeira parte, né? Quando nós precisamos, quando sem essa informação é difícil de identificar, é uma informação essencial, eu não vou utilizar vírgulas, né? Então, no primeiro exemplo, é a B e a C. Segundo, we use non-defining relative clause to add extra information. We don't need this information to understand the sentence. We put commas around it. Então, é uma informação que é legal estar ali, é interessante estar ali, é uma extra, né? É um adendo que nós fazemos para deixar, às vezes, mais interessante. Mas, se omitido, não fará diferença. E nós temos a A e a D. Riese is in Calabria, which is a very pretty region of Italy. Então, essa cidade está localizada em Calábria. Ok, está lá. Mas é interessante, às vezes, a pessoa saber que é uma cidade muito bonita, muito bonita, da região da Itália. É uma região muito bonita, né? Mas se eu omitir essa parte, não tem problema, vai fazer sentido da mesma forma. Lucano, who became mayor of Riese in 2004, has managed to create jobs. Então, assim, se eu não mencionar que ele foi prefeito, não faz diferença, entendeu? É uma informação extra, um adendo que eu quis fazer ali para dizer que ele se tornou prefeito em 2004. Mas não faz diferença. Então, se eu quisesse omitir, não faria, né? Não faria diferença nesse contexto. Então, para esse tipo de informação, nós colocamos entre vírgulas, tá? Como vocês podem perceber no A e no D. Consequentemente, a nossa answer para o second example é A and D, tá? A partir dessa explicação, nós vamos responder os exercícios 2 e 3, tá? No primeiro exercício, vocês vão completar com who, which or that, né? Só isso. Vocês vão utilizar as cláusulas ali para colocar. Se é who, which or that. Ou os dois, né? Lembrando, who nós utilizamos somente para pessoas. Which nós utilizamos somente para coisas. That nós podemos utilizar para tanto coisas como pessoas. Então, consequentemente, vocês poderiam utilizar that em todos eles, tá? Mas, levando em consideração que é importante nós sabermos distinguir, eu quero que vocês utilizem ambos. Esse exercício também vai para a folhinha que vocês vão me enviar lá no Ava, tá? Então, por exemplo, lá no número 1, I don't understand people. Decide to live in another country. Então, ó, I don't understand people. Do que eu estou falando? Sobre pessoas. O que eu utilizo para falar sobre pessoas? Who, mas eu também posso utilizar that. Então, who barra that. Ok? Isso para o 2, 3 e 4 também. No exercício 3, vocês vão ler ambas as sentenças, tá? E vão, ao invés de duas, fazer uma sentença só, tá? Mas colocando a informação entre comas. Prestem bastante atenção em uma coisa. Quando você coloca a informação entre comas no caso entre vírgulas, essa information, ela é extra. Então, se ela estiver ali ou não, a sentença precisa fazer sentido.
Então, vocês precisam ler, sigam um exemplo e façam a atividade de uma forma que vocês coloquem as duas sentenças juntas, mas que a sentença que vocês colocarem entre vírgulas não interfira no sentido da sentença que há, na verdade, na sentença que está ali, se não houvesse as vírgulas, tá? Então vamos lá. Ó. The people were tired. They had come a long day. A long way. Então, olha lá. The people, né? Aí eu vou colocar uma extra information sobre essas pessoas. Who had come a long way were tired. Então, se eu tirasse essa parte, who had come a long way, e ficasse the people were tired, ainda faria o mesmo sentido. O mesmo sentido, seria bem tranquilo. E eu não precisava, a pessoa que está recebendo essa informação não precisaria saber que eles andaram, né, vieram por um longo caminho, estão cansados por isso. A número 1, mais um exemplo para ajudar vocês. The locals gave them food. They were kind. Né? Então lá, ó. The locals, comma, vírgula. Who gave them food, vírgula, comma, were kind. Então, eu posso utilizar essa sentença de duas formas, da forma que eu falei para vocês, né? Eles deram a comida, são gentis. Ou eu posso dizer assim, ó. The locals, vírgula, who were kind, gave them food. Então, que eles são generosos já está um pouco implícito ali, né? Porque eles deram comida às pessoas. Então, se eu tirasse essa informação, não teria problema. Então, vocês precisam colocar a informação entre vírgulas, tá? De uma forma que a sentença ainda faça sentido, seguindo esses dois exemplos que eu acabei de dizer. O exercício 4 e 5. Tá? O exercício 4 e 5 vocês não precisam fazer nesse momento. Acho que é uma atividade que nós precisamos fazer em sala, rever em sala. Daí nós vemos isso quando voltar. Tá? São algumas partes que nós faremos, que eu farei separado com vocês. A parte do vocabulary é bem tranquila. Como nós estamos falando sobre pessoas, culturas e tudo mais, que faz referência ao artigo,